Conservantes, viver com ou sem eles. Meu nome é Marisa, sou fundadora da Epura e vim falar com vocês sobre como melhorar hábitos saudáveis para melhorar a sua vida. Bom, primeiro eu queria falar sobre a história, como veio o conservante. Bom, a gente sabe que desde os primórdios dos homens das cavernas não existia nada dessa tecnologia, não existia nada. Então, os homens caçavam, matavam, comiam alimentos fresquinhos, delícia. Depois, eles começaram a aprender sobre defumar, colocar no fogo e etc. Aí foi que começaram a entender como os conservantes naturais, né, que vêm no fogo. Depois começaram a entender sobre guardar em potes de argila, fazer argila. Depois começaram a salgar, entenderam que salgar você conseguia conservar um pouquinho mais os alimentos, como carne. E aí, né, existem relatórios que a população egípcia faziam esses tipos já de conservação, como defumar, salgar, a população romana, os índios também faziam isso, enfim. Aí começaram a fazer agricultura, né, para a sobrevivência, e aí dificultava muito o consumo da população. E aí nisso a população ia aumentando. Na época, mais ou menos aí das navegações, foram quando descobriram as latas, que foi uma revolução, porque aí eles já entendiam já que o calor, eles conseguiam conservar um pouquinho mais os alimentos. E aí foi um sucesso, porque aí foi quando eles esquentavam a comida e aí descobriram a lata, que podiam levar as suas comidas nas navegações. Então eles esquentavam com a vapor, etc. E aí depois eles começaram a levar nas navegações, como na época de Napoleão Bonaparte, etc. E aí a lata foi uma grande revolução. Aí então foi muito bom para a população, né? Descobrir como conservar, que as pessoas não tinham mais esse problema, elas podiam comer depois de um tempo, não ficar preocupando. Imagina, né? Esse tempo todo de navegação, como que as pessoas iam comer? Ia ficar caçando peixe para toda a população? Acho que ia ser difícil, né? E aí foram esses tipos de conservações que foram muito benéficas para a população humana. Bom, depois disso foram entendendo cada vez mais um pouquinho mais sobre o calor que fazia e também sobre a uva, a fermentação da uva e do vinho, né? A uva para o vinho e da cerveja, que conseguia conservar, queriam entender um pouquinho mais, começaram alguns estudos, mas ainda não entendiam bem o que era. E aí só depois lá, no século XIX, mais ou menos, quando o Pasteur, que todo mundo já deve ter ouvido falar, foi entender um pouco mais sobre essa fermentação da uva para o vinho, e aí acabou descobrindo a pasteurização. E aí, na verdade, ele entendeu sobre os microbióticos, né? Sobre a microbiologia, que aí foi uma grande descoberta, que eles conseguiam matar os micróbios esquentando, mas eles realmente entenderam ali sobre a conservação dos alimentos. E daí vieram as partes já no século XX sobre a geladeira. Veio a geladeira, que também foi um ótimo meio de conservação que a gente usa até hoje. Só que só nas últimas décadas que vieram as descobertas dos conservantes que hoje utilizamos, que são os conservantes que a gente conhece aí. Então, o que eu queria dizer é que até hoje, os conservantes que foram utilizados aí naturalmente
foram benéficos para a nossa população, para a gente conseguir chegar ao que a gente é hoje, mas aí vieram os outros tipos de conservantes. E aí existe a FDO que diz que com os conservantes artificiais, na verdade não tem muito problema, só se mata, só é ruim para as bactérias que ficam ali, isso na quantidade certa. Com a quantidade certa, depois disso não há problemas para a saúde humana. Mas ainda isso é uma coisa bem nova, então não muito estudada, e portanto há alguns estudos, né, há aquele meio tempo que há alguns estudos que diz que tem problema sim, né, como aumentar os riscos de câncer, o benzoato, que é muito utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia, você encontra os biscoitos recheados, carnes embutidas, sorvetes. Ela pode causar câncer no intestino, por exemplo. Então tem que ter um pouco de atenção para isso. Quando utilizado há muitos anos, uma quantidade muito grande. Então, os estudos dizem que quanto mais a gente evitar, melhor é, porque a gente não sabe ainda o que isso vai trazer para a nossa saúde, tá? Então, vai aí um pouco da história dos conservantes e de o porquê também que ele também não é tão bom, que ele pode trazer riscos de câncer para você, por exemplo, corantes artificiais podem causar alergias, enfim, muita coisa ainda a ser estudada dos conservantes. Então, fica ligado, qualquer dúvida sobre esse assunto, alguma coisa, alguma sugestão, pode falar com a gente tem nossa rede social, Instagram, Facebook e aqui no YouTube também. Pode falar com a gente, pode dar um like se você gostou e pode dar seu comentário. É cura, é vida.